O empresário Carlos dos Santos Braga, pai do senador Eduardo Braga, morreu aos 99 anos neste domingo, feriado do Dia das Mães. O anúncio foi feito pelo parlamentar por meio das redes sociais, onde prestou homenagem àquele que chama de homem de fé, valores firmes e de coração manso. Carlos Braga estava internado no Hospital Adventista em Manaus há cerca de 1 mês e meio. A causa da morte não foi divulgada oficialmente. O velório do empresário foi realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro Flores. O sepultamento no cemitério São João Batista. Em comunicado, o senador destacou o orgulho de ser filho de Carlos Braga e disse que o pai era um homem de fé, de valores firmes e de coração manso. Fez da honestidade o seu maior patrimônio. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, prestou o seu pesar pela morte do empresário e, por meio de nota, se solidarizou com o senador Eduardo Braga e toda a sua família. A Câmara Municipal de Manaus, em nome do presidente da Casa, Davi Reis, também manifestou solidariedade com a perda e destacou em nota as qualidades do empresário, considerado pela família um homem honrado, exemplo de integridade, fé e amor. A perda foi lamentada por todos que o conheceram. Eu conheço o seu Carlos desde os meus 18 anos de idade. Eu servi o Exército do 2º Grupamento de Engenharia de Construção e ele era muito amigo do general Queiroz. E volta e meia ele estava no grupamento. E lá eu encontrava com ele, eu servia café para ele. O destino quis que mais tarde eu me tornasse vereador de Manaus junto com o filho dele, com o Eduardo. Rapaz, não foi uma, nem duas, nem 3, 4 vezes que o seu Carlos preparava almoço na casa dele e nós comemos lá muitas vezes, eu e Eduardo, muitas bandas de tambaqui assado. Então tenho por ele um carinho que independe de questão política e o Eduardo sabe disso. Hoje, quando eu telefonei de madrugada para o Eduardo, eu relembrei para ele desse tempo e eu precisava vir aqui para dar um abraço final, dizer até mais para o seu Carlos. E eu acabei vindo agora lá do cemitério São João Batista, onde nós estamos cuidando de todos os preparativos para as 4 horas da tarde ele se deslocar para a morada eterna dele. O seu Carlos sempre foi um homem educado, fino, empreendedor, um homem que ajudou muito essa terra a ser o que ela é. Então eu quero te agradecer pela oportunidade de eu poder aqui estar me dirigindo a todos aqueles, sobretudo aqueles que conheceram o seu Carlos como eu conheci. Então é uma perda, lamentar profundamente. Então que Deus o receba, que ele esteja nesse momento em paz e que de onde ele estiver, ele possa nos ajudar e continuar a ajudar a guiar os passos do seu filho, que é um senador renomado, um cara que particularmente eu quero que todo mundo que esteja aqui me ouvindo saiba. Eu fui vereador com o Eduardo, eu tenho orgulho de tê-lo como senador da República. Bom, acho que primeiramente a nação do povo, os povos originários estão de luto hoje, porque foi uma grande perca na política amazonense também, ele que plantou um grande homem, que é o senador Eduardo Braga. Infelizmente, seu Carlos Braga contribuiu muito, e perdemos esse grande homem, Só para você ter uma ideia, hoje as comunidades, as terras indígenas, praticamente quase todas têm luz para todos, Um progresso chegou nas comunidades. E eu tenho certeza também que a sociedade, fica muito sentido, Mas eu creio que o dever cumprido dele, deixou o senador aí muito bem, mais fortalecido, E esse momento é um momento para a gente também dando uma contribuição, de conforto aos familiares, Eu estou aqui hoje, eu mais umas demais lideranças indígenas, trazendo o abraço da nação Munduruku, da nação dos povos originários do estado do Amazonas. Eu já passei por isso, já perdi um pai, sei o que é um pedaço que vai da gente. E eu conheci o seu Carlos. Era um homem que gostava muito de falar sobre livros, falar sobre história. A gente andou conversando algumas vezes. Eu tenho o maior respeito e carinho por ele. E eu vim aqui dizer ao Eduardo, que ele vai saber conviver com esse pedaço dele que foi embora. Porque nossos pais são assim, eles vão, mas nunca nos abandonam. Até hoje eu ainda ouço o meu pai sussurrando no meu ouvido:
ralhando e dando conselho. E eu tive aqui com o Eduardo, que é um companheiro, é um bom companheiro. Nesse momento, ele tem a nossa solidariedade, porque eu sei o que é passar por esse momento. A do seu Carlos se foi com 99 anos, quase 100, realizado, vendo o filho crescer, ser governador do estado, senador da República, prefeito de Manaus. E o seu Carlos, que era um homem não só empreendedor, mas ele gostava muito da história. Por exemplo, o carinho que ele tinha por mim é para ele achar que eu também fiz história, fazia história. Então, acho que é só lembrança boa. Claro que nessa hora tem que chorar, tem que sofrer, lógico. Mas poucos dias passam e só fica coisa boa. É um momento de muita tristeza. Vim aqui no estado do Amazonas numa agenda extrapartidária e onde a gente acabou recebendo a triste notícia, né, do falecimento do senhor Carlos. Não tive o prazer de conhecê-lo, né, pessoalmente, mas só pela história dele, né, pela história que o filho dele deixou no estado do Amazonas, já mostra que ele teve uma grande contribuição com o estado e pode ter certeza também que a nossa juventude, né, do MDB carrega consigo os ensinamentos que ele deu ao seu filho, o senador Eduardo Braga. Seu Carlos, ele era mais que um chefe para todo mundo, entendeu? Ele sempre foi um pai. Por ele ser um homem de grande status, e a gente pensava, né, ele é um homem intocável. Não, ele em casa, todos os funcionários dele eram super bem tratados. Quem entrava, quem saía, ele era um homem da caridade, ele ajudava todas as pessoas. Ele realmente adotou, né? A equipe dele que trabalhava com ele, todas eram como filhas, como família dele, entendeu? Por isso, assim, que Deus o levou, né, sem grande sofrimento. Ele viveu os 99 anos deles e 6 meses bem, né? Mesmo com todos os problemas, ele tinha um problema de pulmão crônico, então assim, ele não usava oxigênio, ele andava, ele tinha uma autonomia muito grande para 99 anos de idade. Então assim, já depois de 99 e 6 meses foi que realmente ele veio a se hospitalizar, a definhar, e Deus, por ele ser uma pessoa tão boa, Deus levou, né, sem sofrimento, e a gente só tem gratidão, todos os funcionários dele só têm gratidão por tudo que ele fez por nós. A Prefeitura de Manaus decretou luto oficial de 3 dias na capital, contando a partir do último domingo. A bandeira nacional deve ser hasteada a meio mastro em órgãos públicos e instituições da administração municipal.